Boa noite. Agora eu comecei uma live, mas deu zebra porque a memória estava cheia. Eu vou tentar agora. Então, quero dar uma boa noite para vocês, dizer que eu desejo que todos tenham passado um dia muito abençoado na presença do Papai do Céu. E eu vou falar, sempre estou falando de perdão, salvação, de arrependimento. E como eu falei que o livro era muito grande, e eu ia dividir em 3 partes, então hoje eu vou para a terceira parte do livro, do estudo bíblico, e nós vamos começar falando do povo que ouviu a palavra de Deus, e eles trabalhavam com mágica, tinham muita joia, muitas coisas que ganhavam com estas coisas, e quando eles creram na palavra de Deus, eles começaram a se desfazendo daquelas coisas, porque eles viram que era contra a vontade de Deus, e aceitaram Cristo como seu eterno Salvador. Então, esse trecho vocês vão encontrar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 18 e 19. Note, como eu sempre digo, note num papelzinho, pegue uma caneta e um papel, vá anotando para você estudar depois. Entendeu? Então, meus irmãos, eu já dei estudo para uma família que também trabalhavam com serviço de umbanda. E aí, no terceiro estudo, quando eu fui na casa deles para dar o estudo, a dona da casa perguntou para mim: irmão Francisco, o que é que o senhor está dando falta dentro da nossa casa hoje? Eu falei: não sei, irmã. O senhor não está vendo nada, não deu falta de nada? Eu falei: não. Ela falou: aquela mesa que tinha cheia de imagem aqui no canto da minha casa, ontem eu quebrei tudo, irmão, e me surpreendi. Eu tinha aquilo como uns santinhos, e quando eu quebrei, era só gesso. Eu estava adorando pedaço de gesso e trabalhando para o inimigo. Mas agora eu me libertei e vou me batizar e vou servir a Deus. E esse pessoal está quase 30 anos servindo a Deus. Abandonaram tudo, irmão. E a palavra de Deus diz que nós temos que fazer o quê? Temos que nos arrepender de tudo aquilo que a gente não tinha conhecimento. Temos que nos arrepender e confessar nosso pecado a Deus. A partir do momento que nós temos conhecimento de o que nós estávamos fazendo era contra a vontade de Deus, a nossa obrigação é nos arrepender, se converter e receber o perdão de Deus. E é isso que o estudo que eu passo para vocês é justamente para que vocês tomem esse tipo de decisão. E a palavra de Deus tem mais uma pergunta aqui, que está lá em Atos 5, verso 30 e 31. E a pergunta diz assim: por que meio e de quem não se... por que meio e de quem são concedidos o arrependimento e o perdão? Por meio de quem? A palavra de Deus te responde em Atos 5, 30 e 31 e diz o seguinte: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus Cristo e vos manteste surpreendendo no madeiro. Suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Por que Jesus sofreu na cruz do Calvário? E por que depois Deus ressuscitou ele da cruz? Para que o povo de Israel, vendo aquela situação, se arrependesse dos seus pecados e buscassem Jesus em sua vida. Porque o povo era rebelde, como nós somos hoje. A maioria do povo não quer saber da palavra de Deus,
não quer saber de arrependimento, não quer saber de confessar pecado, porque não acredita. Todo mundo está achando que quando morre já está tudo salvo. O povo tem uma maneira de dizer que morreu, já está lá no céu com Jesus. Meus irmãos, o próprio Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se você não aceitar Cristo como seu eterno Salvador, se eu não aceitar Cristo como meu eterno Salvador, e eu não me arrepender, não confessar meus pecados, eu não irei para o reino do céu. E é por isso que eu estou aqui falando isso para você, porque eu tenho experiência da situação. Eu, na minha profissão, eu trabalhava em construção civil e na minha profissão eu fiz questão de ensinar muitas pessoas a profissão. Eu ensinei ferreiro armador, eu ensinei carpinteiros, eu ensinei pedreiros, entenderam? Ensinei pessoas a colocar azulejo. Então, de tudo que você souber de bom, que você vê que é útil para o seu semelhante, ensine ele. Hoje eu não estou mais ensinando na construção civil, porque o meu trabalho, apesar de ter relação com isso, mas eu não estou mais na construção civil. Mas aonde eu trabalho, ainda procuro ensinar algumas coisas para as pessoas e incentivar eles a fazer um curso profissionalizante, buscar uma profissão para a melhoria do seu salário, da sua vida. E a palavra de Deus não é diferente, é por isso que eu também estou aqui e dando estudo bíblico, buscando trazer a você conhecimento da palavra de Deus, para que você seja salvo para o reino de Deus. A nossa passagem pela terra, então nós temos que deixar um legado. Nós temos que, do bom que nós aprendemos, ensinar outras pessoas para que sejam grandes profissionais e que também sejam almas desejosas de alcançar o reino eterno. E a palavra de Deus ainda tem aqui uma pergunta. Qual é o único pecado imperdoável, meus irmãos? Tomem nota, está lá em Mateus 12, 31 e 32, para você saber como nós temos riscos de perder a nossa salvação. Qual é o único pecado imperdoável? Diz a palavra de Deus em Mateus 12, 31 e 32. Portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século e nem no século futuro. Quer dizer, se você falar contra o Espírito Santo, você não terá perdão nem neste mundo e nem no céu. Se você falar contra Jesus Cristo, você ainda terá perdão se arrepender. Se você fala contra Deus, ainda terá perdão se arrepender. Mas se você falar contra o Espírito Santo de Deus, você nunca será perdoado. Então, sendo o Espírito Santo o agente que convence do pecado e traz e oferece o perdão por meio da palavra, e negar a obra do Espírito Santo equivale a recuar o perdão de Deus. Noutras palavras, o único pecado imperdoável é a recusa do perdão.
E aí a palavra de Deus tem a pergunta aqui que diz assim: sobre que ensinou Cristo que devemos basear a nossa petição de perdão? O que Jesus ensinou que nós devemos fazer para alcançar o perdão de Deus? Diz a palavra de Deus em São Mateus 6, verso 12. Diz assim: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não é assim que se ora o Pai Nosso? Agora, se você diz assim: Senhor, perdoa meus pecados assim como eu perdoo aquele que me ofende. E você quer o perdão de Deus, mas você não perdoa ninguém, jamais você obterá o perdão. Por quê? Porque você diz assim: perdoa os meus pecados assim como eu perdoo o meu semelhante. E você não perdoou ninguém. Então, tudo isso nós temos que aprender, meus irmãos. As nossas almas correm grave risco de se perder. E vamos que diz mais aqui: que espírito devem acariciar aqueles a quem Deus perdoa? Como deve ser o nosso comportamento depois de perdoado? A palavra de Deus diz lá em São Mateus 6, verso 14 e 15, diz assim: porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Se eu não perdoo, não alcançarei o perdão. Muitos de nós queremos fazer o seguinte: fulano me ofendeu, é o seguinte, ele tem que vir me pedir perdão, senão eu não perdoo ele. E está errado. Você mostrar o seu espírito de humildade primeiro é uma grande atitude cristã. E ainda diz aqui, ainda tem mais duas perguntas, diz assim: que exortação se baseia no fato de nos haver Deus perdoado? A palavra de Deus responde lá em Efésios 4:32, diz assim: antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Como é que nós devemos ser, meus irmãos? Mansos, humildes de coração, perdoando para ser perdoado. E o perdão é uma prova de amor ao próximo. Você não quer se perder, não? Você quer se perder? Não, né? Mas você quer que alguém se perca? Também não, né? Então, se você não quer se perder, não quer botar sua alma à perdição, você faz o seguinte: perdoa também os outros, para que eles alcancem o perdão de Deus. Bom? E agora nós vamos para a última pergunta desse estudo, que da terceira parte que está terminando. Em que condição se encontram os que têm perdoados, os que têm pecados perdoados? Em que situação se encontram os que têm pecados perdoados? Diz a palavra de Deus lá em Salmo 32, verso 1 e 2, diz assim: bem-aventurado aquele cuja é perdoada o seu pecado e coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Bem-aventurado, feliz. Então, meu irmão, aqui nós terminamos o estudo que vinha falando de
confissão e perdão. Aqui nós estudamos 3 vezes sobre a confissão e o perdão. Mas o estudo sobre perdão, sobre confissão, é muito grande. Você sabe por quê? Porque Deus quer que nós estudamos muito a este respeito para chegar à conclusão de que se nós não chegar a essa conclusão, se nós não tivéssemos conhecimento, estamos todos perdidos, meu irmão. E eu faço questão de transmitir essas mensagens para você, que é para você não se perder. A partir de amanhã, nós vamos para mais três etapas que fala sobre conversão e novo nascimento. É o estudo que nós vamos ter a partir de amanhã. Conversão e novo nascimento. Quando você aceita Cristo, converte dos seus pecados e você se batiza, a palavra de Deus diz que você foi convertido e teve um novo nascimento, porque quando você se batiza, quando nós nos batizamos, quando nós entramos na água do batismo, ela simboliza um sepultamento. E quando nós saímos da água, ela simboliza um novo nascimento. Então você se converteu dos seus pecados, aceitou Cristo como seu eterno Salvador e foi nascer de novo, uma nova criatura, tá bom? Então, meus irmãos, um abraço, uma boa semana, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, abençoe a nossa saúde, o nosso pão, a nossa água, o ar que respiramos e abençoe também as nossas caminhadas. Abençoe nosso lar, nossa saúde e toda a nossa família. Esse é o desejo do irmão Francisco do Canal da Saudade, para todos os ouvintes do Canal da Saudade, aqueles que ouvem a palavra de Deus, os que estão estudando a Bíblia com o irmão Francisco, que todos vocês sejam bem-aventurados diante dos olhos de Deus, para a honra e glória das vossas almas. Que a misericórdia de Deus repouse sobre o seu coração e a sua alma. Boa noite, um abraço e fiquem com Deus e até o próximo estudo.